Aí eu leio que o Santos vai contratar um zagueiro. Pra que o Santos vai contratar um zagueiro? O Santos tem Frias, que terminou o ano muito bem. Zé Ivaldo, que foi contratado, terminou o ano muito bem. Luan Pérez, que a gente sabe que é um ótimo jogador para ser uma opção de banco. Tem o Alex Duarte, que você pagou 4 milhões de euros, você vai ter que ficar com o cara. Do mesmo jeito que o Frias passou a jogar bola, o Alex Duarte, que era da seleção do Paraguai, e o Paraguai tem tradição de revelar grandes zagueiros, Júnior Alonso, o Gustavo Gomes, o Gamarra, aquele menino que era do Corinthians, como é que ele chama, meu Deus do céu? Aquele zagueiro que era do Corinthians, me deu branco agora. Deixa pra lá, vocês sabem de quem eu tô falando. Esses jogadores são bons jogadores. A indústria de zagueiros paraguaios ela é muito boa. Então, de repente, o Alex Duarte pode começar a jogar bola. Então, o Santos tem o Frias, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez, o Alex Duarte. E na base, ele tem o Ananias, que na decisão do Paulista Sub-20 contra o São Paulo, o Santos perdia por 3-0, empatou em 3-3, levou para os pênaltis e foi campeão, o Ananias fez 2 gols. 2 gols. Ah, senhor Mani, mas você mesmo sempre fala que o importante não são os gols marcados pelo zagueiro, é sim a maneira dele com que ele se defende, e ele se comporta defensivamente, sim, e ele se comporta muito bem defensivamente também. Agora, o Santos tem que se livrar do Baço. Aí sim, do Baço o Santos tem que se livrar. Eles têm que dar um jeito. O contrato do Baço tem mais uma temporada. E o Luizão, que é um moleque ainda, o Santos tem que emprestar para ganhar casca, para ele jogar. E voltar a jogar bola. Quem sabe, de repente, emprestar de novo para o Novo Horizontino. Aliás, o Santos não pagou o Novo Horizontino. Quer dizer, ele contrata o Barreal, não paga o empréstimo. Ele contratou o Luizão, não pagou. O Santos contratou o Lucas Barbosa, que já vendeu para o Bragantino, e não pagou o Novo Horizontino. É esse círculo vicioso que eu falei para vocês. E a dívida não para de aumentar. Então, contrata e não paga. Contrata e não paga. Contrata e não paga. O que acontece? A dívida aumenta. Gente, o Santos vai se tornar inviável desse jeito. Então é preciso colocar um freio no Marcelo Teixeira, que joga para a torcida. Então, o nosso comportamento tem que ser um comportamento inteligente e saudável. Nós não podemos ficar pedindo por jogadores o tempo todo. Ah, senhor Mani, mas com esse elenco aí o Santos não vai em lugar nenhum. É verdade. Mas o Santos precisa começar primeiro a se resolver financeiramente falando. O Santos precisa se aproximar um pouquinho que seja de Flamengo e Palmeiras. Ele só vai fazer isso se ele começar a ser gerido de maneira responsável e não irresponsável como o Marcelo Teixeira vem fazendo, que é um péssimo gestor. Um dos piores presidentes da história do Santos. Um dos piores. Teve aquele momento bom em 2002, 2003, 2004, depois ele volta a ser presidente, ele atola o Santos em dívida, penhora a Vila Belmiro, volta agora e faz a mesma coisa. Então nós precisamos dar um freio no Marcelo Teixeira. Nós, torcedores, nós, jornalistas, nós, influencers, todos nós, santistas, a comunidade santista precisa fazer isso. Então, pelo amor de Deus, não peça em lateral. O Santos, se o Mike sair, ele tem o Igor Vinícius, ele tem também o Sherman. Não peça um novo zagueiro. Não peço. O Santos tem o Frias, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez, o Alex Duarte, o Ananias. Não precisa. Ah, mas com esses caras não vai dar. Não vai dar para fazer o quê? Para ser campeão? Não vai dar. A realidade do Santos não é ser campeão. Isso tem que ficar claro para todo mundo. A realidade do Santos é, quem sabe, surpreender num campeonato paulista, ou mesmo até na Copa do Brasil, como está fazendo agora o Corinthians. Pode ser. Agora, disputar um campeonato como o brasileiro para ser campeão, o Santos, essa não é a realidade do Santos. O Santos tem que jogar claro com sua torcida. E eu vou jogar claro com vocês. Essa não é a realidade do Santos. Não é. O Corinthians vem fazendo isso, mas a história do Corinthians é outra. Aí um dia a gente fala do Corinthians, é outra história. Ah, dá para ganhar a Sul-Americana? Não dá, gente. Não dá. É futebol, eu sei. De repente bate campeão, mas não dá. Uma Sul-Americana que vai ter um monte de time bom, inclusive o River Plate jogando, não é a realidade pro Santos. Copa do Brasil não é a realidade pro Santos. Copa do Brasil tem o Flamengo e tem o Palmeiras, que foram eliminados esse ano, né? O Flamengo pelo Atlético e o Palmeiras pelo Corinthians, mas que são tropeços esporádicos, mas normalmente eles estão chegando lá em cima. Não é a realidade do Santos ser campeão. Como não é a realidade do Santos ser campeão paulista, porque nele joga o Palmeiras. É muito difícil, gente.
Então o que o Santos tem que começar a fazer é cuidar da saúde financeira do clube. Para daqui 3, 4, 5 anos estar com dinheiro em caixa, podendo investir e contratar jogador de qualidade. Porque, por exemplo, o Santos contratou veja só a situação do Santos. O Santos contrata o Cabalheiro em julho desse ano. O Santos pagou $1.600.000, se é que pagou. Eu não acredito que pagou nada. É mais um calote, eu não sei. O Santos pagou $1.600.000 por 50% do passe do jogador, pelos direitos econômicos. Tá? O contrato do Cabalheiro é de 4 temporadas. Quando o Cabalheiro chegou, o Marcelo Teixeira classificou o jogador assim, isso aqui eu tô vendo no site da CNN. Cabalheiro, um jogador rápido, agudo e letal nas finalizações. Você conhecia o Cabalheiro? Ele é isso que o Marcelo Teixeira falou. E eu duvido que o Marcelo Teixeira tinha ouvido falar do Cabalheiro. Embarcou no conto de fadas desse scout do Santos que é horroroso e que todo mundo deveria ser mandado embora. Porque esse scout do Santos é ruim. Não aparece um jogador que a gente... maneira de falar, né? Pois é, indicaram o Cabalheiro, ruim. Brahim, ruim. Esses jogadores... tem até um filme interessante chamado Moneyball, que mostra que a estatística pode te levar a contratar jogadores baratos no mercado e você montar um time muito competitivo. Competindo com essas equipes que têm muito dinheiro, no caso Flamengo e Palmeiras. Só que o departamento de estatística do Santos, o scout, é muito ruim. É muito ruim. Então os caras indicam o Cabalheiro, os caras indicam o Bilal Brahim, indicam um monte de jogador ruim, e o Santos contrata, e depois que contrata, faz contrato longo, que aí já é um problema do Marcelo Teixeira, não é mais o problema do departamento de estatística, como é o caso do Cabalheiro. O contrato de 4 anos. O Brahim, perdão, gente, tem contrato com o Santos até o final de 2026. Até o final de 2026. E dizem que ele ganha cerca de R$700 mil por mês. Que é um europeu. Tudo bem, ele é argelino e tal, mas ele nasceu na França e tal, e jogava no futebol francês. Isso aí, quando o cara transforma em euro, que é o dinheiro que ele costumava ganhar, não é grande coisa, mas para nós é, porque o euro é muito caro. Então, o departamento de estatística do Santos indica esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador. Aí o Marcelo Teixeira vai, dá 4 anos de contrato pro Cabalheiro, 1 ano e meio de contrato pro Brahim, e tem que pagar. Aí fala assim, o Santos precisa se livrar do Cabalheiro e do Brahim. Beleza, precisa, mas de que jeito? É só chegar pros caras e falar assim, tchau, não quero mais vocês aqui? Não, você tem um contrato. Você tem um contrato. Como é que você vai quebrar esse contrato? Ou você paga uma multa, ou você faz um acordo, ou o jogador é negociado. Mas enquanto isso não acontece, você não tem o que fazer. É incompatível. Incompatível. Entendeu? No começo do ano, o Santos contratou o Tiquinho, pagou 3 milhões de euros. Não pode. Um jogador que vai completar 35 anos agora em janeiro. Quando ele contratou, ele tinha 34 anos. E o Santos ofereceu para ele um contrato de 3 anos. Ele tem mais 2 anos de contrato. Eu gostei do Tiquinho na época? Claro que eu gostei. Óbvio. Agora, você tem que saber negociar o contrato. Fala, Tiquinho, você tem 34 anos. Eu não posso te dar um contrato de 3 anos. E não posso te pagar R$1.300.000 por mês. Por isso, se não me pagar isso, fico no Botafogo. Então, obrigado. Não contrata. Não contrata. Mas aí vai. Porque o Tiquinho tinha um nome, e tem, agora já caiu muito, né? Dentro do futebol brasileiro e também fora do Brasil, que a gente imaginava que fosse chegar no Santos e jogar o que ele jogou no primeiro ano dele no Botafogo. Sormani, mas no segundo ele foi mal. Foi mal, é verdade. Perdeu a posição para o Igor Jesus. Mas muita gente comentou que o grande problema dele foi o fato de ele ter perdido o pai. Ele se deprimiu e caiu de produção. Então, legal, contrato do Tiquinho, ótimo. Agora, o que não pode é pagar 3 milhões de euros pelo Tiquinho. O que não pode é dar um contrato de 3 anos para um jogador de 34 anos. O que não pode é pagar R$1.300.000 por mês para um jogador desse, de 34 anos. Então, veja que o problema não está no jogador. A gente fala e cai sempre no mesmo lugar, nesse círculo vicioso que é o comando do Santos, no caso aí, o Marcelo Teixeira. Isso, gente. Volto a dizer, eu não acho o elenco do Santos ruim. Não acho. Não acho. Eu acho que se esse time ficar, e alguns jogadores têm que sair, óbvio.